Vitória Freitas, eu sou nutricionista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que afeta muitas pessoas ao redor do Brasil, que é a fibromialgia, e a gente vai falar especificamente como é que um nutriente chamado ômega 3 pode ajudar na fibromialgia. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já comentei aqui em outros vídeos do canal, né, sobre a fibromialgia. Inclusive tem um vídeo meu que eu falo como é que eu cheguei ao diagnóstico da fibromialgia, né, que eu descobri que eu sou portadora também da fibromialgia. E aí desde que eu descobri esse diagnóstico e outras questões de saúde, eu comecei a estudar mais sobre a dieta anti-inflamatória, saúde da mulher, fibromialgia, estratégias nutricionais que possam ajudar a gente em todas essas questões de saúde. Hoje a gente já sabe, né, que a fibromialgia é uma síndrome, então ela tem uma série de sinais e sintomas e existem hoje uma série de métodos de tratamentos alternativos, de tratamento não necessariamente da medicina convencional, que podem ser interessantes para o tratamento dessa fibromialgia, né? Então, como é que é a fibromialgia, né? A fibromialgia, como eu falei, é uma síndrome que apresenta como os principais sintomas, né, essa dor que é crônica, né, que é espalhada ao longo do nosso corpo, e também a síndrome da fadiga crônica, né, que às vezes a gente tem esse cansaço duradouro, né, a gente acorda de manhã já cansada, com aquela indisposição, e isso vai perseguindo, né, os portadores de fibromialgia com o passar dos anos. E a gente já sabe que a fibromialgia ela tem um caráter inflamatório ali por detrás, já existem vários estudos que falam de mecanismos inflamatórios que estão por detrás de alguns sintomas da fibromialgia. Então, seria interessante também a gente explorar opções dentro da nutrição que possam combater essa inflamação. E uma dessas opções é o uso, né, o consumo de alimentos e do suplemento ômega 3, né? Então, o que acontece? A gente já sabe que o ômega 3 ele é muito estudado em doenças de caráter inflamatório e inclusive questões de saúde que sejam relacionadas a doenças reumáticas, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a artrite reumatoide ela já é bastante estudada, né, com uma dieta anti-inflamatória, e dentro dessa dieta anti-inflamatória o consumo de alimentos fontes de ômega 3 ou a suplementação auxiliar, etc. E ultimamente também tem se estudado essa possibilidade do uso do ômega 3 para fibromialgia também. E aí, quais são as fontes alimentares do ômega 3? Nutri, como é que eu posso achar esse ômega 3 dentro da minha alimentação, né? Então, alimentos que sejam gordurosos, porque o ômega 3 ele nada mais é do que uma gordura, um lipídio que a gente fala, né? Então, alguns alimentos que são fontes, a gente tem atum, a gente tem salmão, a gente tem arenque cavalinha, né? Que esses peixes gordurosos de águas profundas, eles, por serem bastante gordurosos, eles trazem esse ômega 3 ali presente neles, né? E também semente de linhaça, óleo de soja e canola também são algumas fontes de ômega 3, né? A linhaça é uma ótima fonte de ômega 3. E nozes. Nozes é um dos alimentos mais ricos em ômega 3, inclusive super recomendo, se você não consome, é interessante que você passe a consumir, mesmo que eventualmente. Por que o ômega 3 ele é interessante, né? Porque o ômega 3 ele acaba competindo, vamos botar assim entre aspas, né, em relação a outros tipos de gordura na hora de você produzir substâncias no nosso organismo que possam ser anti-inflamatórias ou que possam ser inflamatórias. E aí, o ômega 3 ganhando este lugar, ele acaba predispondo à produção de substâncias que são anti-inflamatórias, ou seja, que combatem a inflamação, e ele combatendo a inflamação, ele acaba melhorando também o quadro de dor crônica ali presente na fibromialgia. O ômega 3, por exemplo, ele compete com outro tipo de gordura muito semelhante a ele, que é o ômega 6. Este, né, caso ganhasse ali nessa competição, ele desviaria a via para a produção de substâncias inflamatórias, por exemplo. E aí o ômega 3 é interessante ou que você consuma pela alimentação, super apoio, ou que você então faça uso, né, do suplemento do ômega 3, porque o nosso corpo ele não produz ômega 3. O ômega 3 é um tipo de gordura que a gente chama que é insaturada, né? Que ele tem aquela dupla ligação ali entre as cadeias de carbono. E por isso o nosso corpo ele não consegue produzir. Você tem que ingerir ele por meio da alimentação. Então, qual seria o intuito por trás de ingerir
o ômega 3. Foi isso que eu falei. Quando você ingere ele, você aumenta a produção de substâncias anti-inflamatórias, o que acaba melhorando de uma forma geral, né, na sua saúde, melhorando fadiga, melhorando dor, etc. Inclusive, o ômega 3 tem sido visto como uma terapia alternativa, né, como uma terapia complementar não medicamentosa no tratamento da fibromialgia e de outras questões de saúde. Né? Eu vou citar um estudo, tá, que foi um estudo de 2016, que eles levaram em consideração o processo de reeducação alimentar de 40 mulheres que eram portadoras de fibromialgia. E aí, dentro desse processo de reeducação alimentar, essas mulheres tiveram acesso a alimentos fontes de ômega 3, né? E aí, passado todo o processo de reeducação alimentar, elas consumindo mais fontes desses alimentos, elas viram que elas tiveram melhora em vários parâmetros da saúde, né? Então, por exemplo, melhora das dores físicas, melhora da função intestinal, melhora do sono e da disposição física. E aí elas consumiram alimentos como atum, sardinha, arenque, óleo de canola, linhaça e nozes. E aí, para terminar, eu queria, por exemplo, citar também que o ômega 3, ele também pode ser interessante para outras questões de saúde, como eu falei, que estejam lidando com dores inflamatórias crônicas, né? Outras questões de saúde que também tem aí a questão da inflamação por detrás, né? Então, por exemplo, tem estudos que já falam do uso do ômega 3 para artrite reumatoide, para doença inflamatória intestinal, para cólicas uterinas, para endometriose, ó, e por aí vai. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que o ômega 3 pode ser útil para muita coisa, principalmente para inflamação. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Me sigam, deem joinha, tá? Eu vou deixar também aqui embaixo nas redes sociais. Me sigam lá no Instagram, Vitalidade Lúdica, que a gente pode ter um contato um pouco mais aproximado. E caso vocês queiram saber sobre as minhas consultas, eu vou deixar aqui o link embaixo, tá bom? Para vocês entrarem em contato, saber melhor sobre o Programa Nutricional Vitalidade Lúdica, que é um programa de 5 consultas integradas que tem como objetivo trazer maior vitalidade para as pessoas, para desinflamar, para poder fazer com que as pessoas tenham uma maior conscientização a respeito da alimentação e possam, inclusive, ter maior longevidade, tá bom? Então é isso, muito obrigada por estarem até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.